boa tarde. Hoje, dia 20 de julho, o Estatuto da Igualdade Racial completa 12 anos. Apesar de toda a legislação em vigor, vira e mexe são noticiados casos de racismo e injúria racial no país. Uma realidade que deve ser combatida por toda a sociedade. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a aplicação da legislação e o papel do judiciário para combater o racismo no país. Esse é apenas um dos destaques do dia, vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça decide que hospital público deve indenizar familiares de paciente por crime ocorrido em suas dependências. Justiça marca para outubro julgamento pelo júri popular da mãe e madrasta que espancaram criança de 6 anos. Kathleen Vitória da Rocha foi agredida por 3 dias seguidos na casa onde morava em Porto Real, município do Rio de Janeiro. E ainda começa hoje o prazo para a realização das convenções partidárias para a escolha dos candidatos que vão disputar as eleições deste ano. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje no Rio de Janeiro uma operação para combater crimes de fraude na compra e registro de armas de fogo. Cerca de 60 policiais estão cumprindo 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Rio das Ostras. As investigações começaram em 2020, depois que foram identificados problemas em requerimentos de aquisição e registros de arma de fogo na Delegacia de Polícia em Macaé. Segundo a apuração, um despachante teria usado terceiros para a compra fraudulenta de armas. Em troca, o homem teria pago R$1.000 para cada pessoa que cedeu os dados pessoais para o esquema. As investigações também indicam que o despachante raspava a numeração e desviava o armamento para o crime organizado na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que um hospital público deve indenizar família de uma vítima por crime ocorrido em suas dependências. Vamos entender melhor essa história agora ao vivo, indo lá para o STJ conversar com a repórter Lia Mara Mendes, que traz as informações. Olá, Lia, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. O colegiado firmou o entendimento de que o hospital que deixa de fornecer o mínimo de segurança, contribuindo de forma determinante para o homicídio praticado em suas dependências, deve responder de forma objetiva pela conduta omissiva. O caso analisado envolve um paciente que morreu baleado em um hospital público no Rio Grande do Sul. A mãe da vítima pediu indenização e o juízo de primeiro grau condenou a fundação responsável pelo hospital ao pagamento de R$35.000. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul cassou a sentença por entender que não houve contribuição do estabelecimento para a morte do paciente. No STJ, a mãe alegou que não havia controle de entrada de pessoas nem vigilância, o que evidenciou a negligência do hospital e permitiu que alguém sem identificação ingressasse no local onde o filho estava. Ao dar provimento ao recurso, o relator do caso, o ministro Og Fernandes, ressaltou que o Estado deve responder de forma objetiva quando for comprovado vício ou precariedade no serviço decorrente de falha no dever legal de agir. Para o magistrado, a atividade exercida pelos hospitais, além do serviço médico, inclui o serviço auxiliar de estadia. Por isso, no caso de hospital público, o Estado tem o dever de disponibilizar condições necessárias para o alcance dessa finalidade, inclusive serviço de segurança. Eu volto com você, Rafaela. Ok, Lia, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Tchau, tchau. O cirurgião plástico Bolívar Guerreiro da Silva teve a prisão mantida depois de passar por uma audiência de custódia. Ele é suspeito de manter uma paciente em cárcere privado depois de complicações em um procedimento realizado no hospital particular de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. O cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerreiro da Silva foi preso temporariamente por lesão corporal grave, associação criminosa e cárcere privado. Segundo denúncia da família da paciente, o médico estava impedindo a transferência dela há quase 2 meses, desde que um procedimento estético na barriga deu errado. Bolívar Guerreiro responde a pelo menos 19 processos na Justiça por complicações em cirurgias estéticas. Ele já foi preso em 2010 em operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investigava o uso de produtos ilegais.
Agora mais um caso bárbaro também do Rio de Janeiro. A mãe e a madrasta que espancaram a menina Kathleen Vitória da Rocha, de 6 anos. Até a morte, elas vão ser levadas à júri popular no próximo dia 19 de outubro. O crime foi em abril do ano passado. Gilmara de Farias e Brena Luane Nunes vão responder por homicídio qualificado por motivo fútil, com agravante por se tratar de uma criança, por envolver tortura e por ter ocorrido durante a pandemia. Kathleen Vitória da Rocha foi agredida por 3 dias seguidos na casa onde morava em Porto Real, município do Rio de Janeiro. A menina chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motivo das agressões e sessões de tortura seria o fato de a criança ter bebido leite sem pedir autorização da mãe e da madrasta. As 2 acusadas estão presas desde o crime. Veja a seguir no próximo bloco, Estatuto da Igualdade Racial completa 12 anos. A seguir nós vamos falar sobre a aplicação da legislação nos dias de hoje. Os detalhes em instantes, volto já. Uma sociedade complexa, marcada por informações superficiais, por excesso de informações e até mesmo por fake news, é imprescindível que tenhamos um canal seguro, claro, transparente, público de informações. É nesse cenário que temos a TV Justiça, destacadamente pela qualidade e com ênfase no sistema de justiça. Hoje, dia 20 de julho, o Estatuto da Igualdade Racial completa 12 anos. A lei foi instituída como forma de garantir equilíbrio de oportunidades e combater o racismo e o preconceito no país. No dia em que o Estatuto da Igualdade Racial completa 12 anos, a Polícia Civil do Distrito Federal precisou usar a lei para investigar um caso de injúria racial. O caso ocorreu em um bar da capital do país, onde um homem xingou 2 jovens negros com expressões racistas. Repete o que você falou. Fala. Quem é a orangotanga aqui? O Estatuto da Igualdade Racial é uma legislação que prevê mais do que o combate ao preconceito e à discriminação. Ele contempla ainda ações para garantir a efetivação de direitos e igualdade de oportunidades da população negra. Com essa visão, o Conselho Nacional de Justiça lançou o relatório de atividades Igualdade Racial no Poder Judiciário. O documento é resultado do engajamento de um grupo de trabalho criado no CNJ para desenvolver políticas no Poder Judiciário para acabar com as desigualdades raciais. O Estatuto da Igualdade Racial também motivou outras ações, como a reserva à população negra de 20% das vagas em concursos públicos para magistratura, nos concursos de cartório e em programas de estágio dos órgãos da Justiça. Na prática, a população negra ganha enormemente com esse estatuto. Por quê? Esse estatuto ele vai ter a finalidade de dar as bases de uma política que vai permitir ao Estado ter um olhar diferenciado para tratar aquela população e, a partir desse tratamento diferenciado, equalizar, dar equidade nos direitos e nas oportunidades que a gente usufrui socialmente. Bom, para a gente repercutir o assunto agora, eu converso ao vivo de forma remota com a juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Karen Luiz Souza. A juíza é integrante do Grupo de Trabalho sobre Igualdade Racial no Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça e também da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados. Seja bem-vinda, muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, muito obrigada. Bom, 12 anos de estatuto, qual é o balanço que a gente pode fazer? Temos aí uma trajetória ainda de conquistas e de desafios, né, para dar efetividade ao que temos na lei. Qual é o balanço, doutora? Bom, o que eu posso dizer sobre esses 12 anos de estatuto é que, em primeiro lugar, embora nós já tivéssemos, num primeiro momento, lá na Constituição Federal de 88,
visto uma sinalização no sentido de como o Estado brasileiro se posiciona com relação ao racismo, é com o Estatuto da Igualdade Racial que a gente acaba com aquela ideia de que as relações raciais no Brasil são harmônicas e que não existe desigualdade, ou seja, a gente perde, né? A gente para de pensar que o Brasil é um país igual para todas as pessoas, a gente levanta uma bandeira vermelha e a gente começa a caminhar para adotar políticas que vão efetivamente reduzir as desigualdades entre as raças no nosso país. E eu acho que nesse sentido a gente caminhou bastante, principalmente com a política de cotas, inclusão de negros e negras nas universidades. O que a senhora destaca? O que eu posso destacar do Estatuto em termos de propostas, né? O que está lá no artigo? A adoção de ações afirmativas, no artigo 4º, o combate ao racismo institucional também no artigo 4º, as cláusulas de participação de negros e negras nos contratos publicitários da administração pública, a determinação ao poder público, né, de ações de igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, a autorização ao poder executivo para implementar critérios para ampliar a participação de negros e negras em cargos comissionados. E também ressalto, embora a gente tenha muito a caminhar ainda nesse sentido, a questão da reserva orçamentária para que as terras quilombolas, para políticas para a população quilombola, e em especial também para que essas terras possam ser tituladas, como já está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias. E como é que vem sendo a participação do Poder Judiciário, do CNJ, a senhora integra a Comissão do Conselho Nacional de Justiça também, né, na contribuição para a gente avançar nessa matéria no país? Bom, o Poder Judiciário instituiu no ano de 2020 uma comissão, um grupo de trabalho, que durante 90 dias fez um levantamento numa relação muito próxima com a sociedade civil, para que se colhessem sugestões sobre políticas judiciárias, né, antirracistas. Ou seja, para que a gente efetivamente, dialogando com a sociedade, construísse um plano de trabalho nesse sentido. A gente instituiu, então, o relatório de igualdade racial, onde a maioria das propostas apresentadas já foram implementadas. E eu destaco o avanço na política de cotas, que agora também é para estagiários, em 30%, a derrubada da cláusula de barreira nos concursos públicos para a magistratura na política de cotas, dentre outras tantas medidas, como de formação de magistrados, inicial e continuada, em questões raciais. Acho que a gente tem muito a avançar ainda, mas o judiciário está diretamente implicado, a partir do momento que tem um grupo de trabalho nesse sentido, em promover a igualdade racial e em diminuir as desigualdades no nosso país. A senhora faz parte da Comissão de Juristas do Parlamento da Câmara dos Deputados, que visa justamente o aperfeiçoamento, né, na lei brasileira de combate ao racismo e no que diz respeito a essa grande temática no país. E aí eu queria que a senhora destacasse agora quais são os principais gargalos e os desafios. Eu me refiro na aprovação de questões que estão sendo discutidas no Parlamento e também para dar efetividade a políticas públicas nesse sentido. Então, eu acho que uma questão que é importante a gente dizer que o Estatuto da Igualdade Racial, ele não tem normas de caráter imperativo, impositivo. Então, ele tem um conteúdo mais de direcionamento de como o público pode trabalhar. Na comissão, a gente tentou avançar um pouco em todas as áreas que os nossos ouvintes podem imaginar. Políticas sociais, na área de educação, de saúde, de trabalho, na questão quilombola, na parte da cultura, para que a gente possa também não esquecer o que foi a escravidão para o nosso país e o que ela representa nos dias atuais. A gente pensou em renda básica para
pessoas negras. A gente pensou também na inserção no mercado de trabalho, com propostas concretas. E o que a gente percebe, falando de uma questão que está muito presente hoje, vai ficar mais quente ainda nos próximos meses, é que a gente precisa manter a política de cotas no nosso país. Porque a política de cotas foi uma ferramenta muito importante para a colocação da população negra, principalmente nas universidades, para que essa população pudesse estudar, pudesse produzir outros conteúdos, outras narrativas e outras perspectivas. Então, acho que esse é o grande debate que se instala, além de tantos outros muito valorosos na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, mas eu acho que assim, a gente tem que manter a política de cotas, tanto no serviço público como nas universidades, como a joia mais preciosa, para que por meio da educação o nosso país possa eliminar esse abismo que existe entre pessoas negras e pessoas brancas. Doutora Karen, eu acho que um passo importantíssimo também, né, é esse canal de diálogo, essa parceria entre todos os atores envolvidos no processo. A gente precisa disso para avançar, né, judiciário, executivo, o Congresso Nacional também. Bom, infelizmente o tempo é curto, a gente tem tantas outras questões para abordar. Eu agradeço demais a sua participação, viu? Boa tarde para a senhora, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde, bom trabalho a vocês, obrigada aos ouvintes. Obrigada, tchau, tchau. Vamos ver a seguir no próximo bloco. O Superior Tribunal de Justiça decide que o hospital público deve indenizar familiares de paciente por crime ocorrido em suas dependências. Essas e outras notícias, daqui a pouquinho voltamos já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. Começa hoje o prazo para a realização de convenções partidárias para a escolha dos candidatos que vão disputar as eleições deste ano. Os eventos podem ser realizados de forma presencial, virtual ou híbrido até o próximo dia 5. Os candidatos escolhidos devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o próximo dia 15 de agosto. A baixa de micro e pequenas empresas não impede que sócios respondam por seus débitos tributários. Acompanhe os detalhes na reportagem. Essa decisão acompanha agora, na reportagem, os detalhes da decisão da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Nas hipóteses de micro e pequenas empresas que tenham o cadastro baixado na Receita Federal, é possível a responsabilização dos sócios por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica, nos termos do artigo 134 do Código Tributário Nacional. O entendimento foi reafirmado pela segunda turma do STJ ao reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em execução de dívida ativa, confirmou a sentença de extinção do processo após verificar que a microempresa já tinha situação cadastral baixada na Receita antes do ajuizamento da ação. Para o TRF4, a responsabilidade dos sócios não deveria ser reconhecida, tendo em vista a necessidade de comprovação das situações de dissolução irregular previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional. No STJ, o ministro Mauro Campbell Marques destacou que o caso dos autos não pode ser enquadrado na hipótese de dissolução irregular de empresa. O ministro ressaltou que essa previsão busca facilitar o término das atividades da pessoa jurídica, mas não pode servir de escudo para o não pagamento de dívidas fiscais. Ao votar pelo provimento do recurso, Mauro Campbell Marques determinou que o sócio gerente da microempresa seja incluído no polo passivo da execução fiscal. Em seguida, o sócio poderá apresentar defesa a fim de afastar, eventualmente, a sua responsabilidade pelos débitos.
Bom, e essa decisão do Superior Tribunal de Justiça é tema do comentário de hoje do nosso consultor jurídico, Daniel Villanova. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Rafaela. É um prazer estar aqui na TV Justiça. Prazer é nosso. Explica para a gente agora qual é o impacto para as micro e pequenas empresas e para o contribuinte também, para o bolso do dono da empresa, para o sócio. O efeito importante dessa decisão é porque ela vem num cenário pós-pandêmico. A gente sabe que teve muitos problemas econômicos de sustentabilidade dos negócios e a orientação que foi reafirmada pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça indica que, ainda que haja a baixa regular dessa pequena empresa, no que diz respeito às obrigações tributárias, o sócio-gerente, pelo menos em tese, ele tem de responder com o patrimônio pessoal dele. Ou seja, é um dificultador do ponto de vista de quem buscou esse tipo de medida para organizar as suas ações produtivas no Brasil e uma forma também de arrecadação do Estado brasileiro para que eventuais débitos tributários não se tornem um calote, né? E aí a gente tem uma arrecadação em razão dessas iniciativas que tenham sido frustradas nos últimos anos. Isso que eu ia te perguntar, da repercussão fiscal desse entendimento do STJ. É uma medida que ela facilita a arrecadação, né? Porque a partir do momento que o patrimônio dos sócios gerentes passa a responder também, a gente evita situações de inadimplemento, né, ou de fechamento da empresa sem que haja pagamento dos tributos. Para as demais dívidas que as pequenas empresas têm, por exemplo, com prestadores de serviço, fornecedores, ainda prevalece a ideia de que há uma separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios. Mas para débitos tributários, e essa foi a ressalva do voto do ministro Campbell, é possível que esse patrimônio seja acessado. E aí caberá ao sócio-gerente, então, se defender e dizer que tomou as medidas adequadas para não ter o seu patrimônio limitado. Rapidinho aqui, mas o patrimônio pode ser a casa da pessoa, a moradia? Olha, em tese, tudo que tiver em nome da pessoa, né, é possível de ser acessado. Tem uma discussão no STJ sobre o bem de família, mas que tem sofrido algumas relativizações. O que é importante é que o patrimônio que estiver no nome desse sócio-gerente, ao menos em tese, passa a ser passível de responsabilização perante o fisco. Grande impacto, né? Fica aí o alerta dessa decisão. Daniel, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Até amanhã. A gratidão é minha. Até amanhã. E agora, voltando a falar sobre mais uma decisão que tem a ver com a questão trabalhista. Uma gerente de Maceió, Alagoas, não conseguiu equiparação salarial em relação a profissionais que desempenhavam a mesma função que ela na empresa em outras capitais do Nordeste. A decisão é da seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. A profissional contou que foi gerente por 4 anos e que recebia salário de R$ 5.500. Afirmou ainda que a empresa de engenharia era sediada em Recife, Pernambuco, e mantinha filiais em 5 estados da região Nordeste. Segundo a trabalhadora, os outros gerentes comerciais que exerciam função idêntica à desempenhada por ela recebiam de 10 a 15 mil reais por mês. Por isso, a trabalhadora pediu a equiparação salarial. O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas, manteve a sentença que havia aceitado o pedido da gerente de Maceió. A decisão teve como base o salário pago a empregado situado em outra capital. Após o esgotamento das possibilidades de recurso, a empresa entrou com ação rescisória para reivindicar que a condenação fosse desconstituída. No entanto, a ação foi negada pelo TRT. Por isso, a empregadora recorreu à seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na SDI 2, ministra Maria Helena Malman, votou para que o pedido da empresa fosse negado. A ministra citou o artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O artigo diz que, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. A relatora tomou como base ainda a súmula número 6 do TST. De acordo com o item 10, o conceito de mesma localidade, de que trata o artigo 461 da CLT, antes da reforma trabalhista, referia-se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios distintos, que comprovadamente pertençam à mesma região metropolitana. É um cargo de gerente por estado, não se trata de gerências regionais ou de
englobadas em vários municípios, e não estamos a discutir aqui funções exercidas e que tenham vários empregados dentro do mesmo estado ou da mesma localidade socioeconômica. Mas o ministro Douglas Alencar abriu divergência. Segundo o ministro, embora a jurisprudência do TST tenha flexibilizado esse conceito para abranger municípios limítrofes ou integrados à mesma região socioeconômica, o caso não se confunde com essas situações. Embora a coisa julgada invoque o artigo 461 da CLT, sustente a possibilidade de uma flexibilização do conceito de mesma localidade que está previsto no artigo 461 da CLT para ensejar o direito à isonomia salarial, é fato que a coisa julgada transgride a literalidade do preceito, que nem mesmo o item 10 da súmula 6 é aplicável ao caso concreto. Nós aqui não estamos cuidando também das situações tratadas nos precedentes referidos por Sua Excelência no voto condutor, que envolvem a mesma região socioeconômica. Aqui não, nós estamos tratando de hipóteses absolutamente distintas. Uma empresa que opera em vários estados remunera de forma diferente os seus diretores. O ministro Amaury Rodrigues acompanhou a divergência. A jurisprudência flexibiliza a questão da mesma localidade para regiões metropolitanas, não para capitais diversas, ainda que da mesma região do Brasil. Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento da divergência aberta pelo ministro Douglas Alencar, e a equiparação salarial da gerente foi afastada. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.